Bom dia, irmãos. Bom dia, irmão Mauro. Estamos aí Bom mais um dia. domingo para estudar a palavra de Deus. Hoje, em especial, aí pensando no relacionamento na melhor idade, na idade de ouro, na terceira idade, né? São vários os adjetivos que se dá a esse tempo de vivência dos nossos irmãos. Então, que Deus possa falar ao nosso coração e esse tempo possa ser um tempo de nós refletirmos sobre a nossa vida, sobre as nossas ações e do quanto é bom viver esse tempo na perspectiva de Deus. Nós estamos encerrando um ciclo de 17 lições, onde nós falamos aí sobre os fundamentos bíblicos para a família e como coroa deste conjunto de estudos, hoje nós vamos falar sobre esse tema do relacionamento na melhor idade. Dá o seu bom dia aí para todos aí, irmão Mauro, e aí depois já pode orar por nós, e depois da sua oração nós vamos dar aquele tempinho para o pessoal pegar o material de estudo. Então, graça e paz a todos, que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para conduzirmos e entendermos, aprendermos um pouco mais da sua palavra e nessa lição de hoje que é tão importante. Vamos orar. Pai Santo, Pai amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor. Estamos aqui, eu e o irmão Emerson, Deus, nessa aula preparada para que os nossos irmãos tenham conhecimento, para que a gente possa, juntos, ó Deus, crescer no conhecimento da Tua palavra. A nossa escola bíblica, Deus, tem sido levada a efeito diante dos irmãos, diante das possibilidades que nós temos, fazendo, ó Deus, de maneira virtual, mas tudo para a honra e para a glória do seu santo nome. Que o Senhor, ó Deus, continue a nos abençoar, a nos capacitar, a nos orientar, para que tudo saia de acordo com a sua vontade. Pai, abençoa, Senhor, a vida do meu irmão Emerson, abençoe, Senhor, a minha vida, abençoe a vida dos irmãos que já se conectaram e daqueles que vão se conectar, daqueles que estão ouvindo em tempo real, daqueles que vão ouvir, ó Deus, vão assistir num outro tempo, mas que a cada momento que tiverem contato com a sua palavra, com essa lição, Senhor, o Senhor possa estar falando aos seus corações. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, abençoa, Senhor, o culto que vai acontecer daqui a pouco, que o Senhor, ó Deus, continue a nos abençoar e a nos dar a direção nesses momentos tão difíceis que estamos atravessando. Te louvamos, te agradecemos e cremos, ó Deus, que o Senhor tem muito a nos ensinar em todas essas circunstâncias que estão acontecendo. Te louvo e te agradeço no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos lá um tempinho para o pessoal pegar a xícara de café, né? Irmão Mauro, o autor da lição ele põe como texto base o Salmo 92, os versos 12 e 15, e ele diz assim, ó, o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Que palavra motivadora para nós, né? Veja que hoje a ciência, a psicologia, a própria medicina tem trabalhado aí as questões da manutenção da vida ativa das pessoas que atingem a idade de ouro, né?
ou a melhor idade, ou a maioridade, né? Mas a Bíblia já falava sobre isso, que na velhice ainda vai continuar dando fruto, aquele que teme ao Senhor. E aí depois vai ter Isaías dizendo lá também que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, né? Subirão como asas, correrão e não se cansarão. Então são todos textos que trazem uma motivação especial para os nossos irmãos aí que já colocaram o pé em campo ali, né? Eu estava pensando, irmão, nessa nossa lição aqui, algumas coisas, né? Que a palavra de Deus, ela não diz que a terceira idade deve ser vista assim como o fim de uma existência, mas como o início, né, de uma nova etapa na vida. E o tema da lição aqui é bastante sugestivo. A primeira impressão que a gente, vendo assim, relacionamento na melhor idade, terceira idade, normalmente fala em relacionamento, a gente pensa em relacionamento marido e mulher, esposa, mas a lição ela vai um pouco além, ela é mais abrangente, ela fala que o idoso, com a sua experiência, ele deve relacionar-se com todas as áreas da família, da sociedade, do local onde ele vive, né? Então, relacionamento com filhos, relacionamento com todas as pessoas. Então, essa lição aqui, ela abre o leque para a gente poder não pensar somente no relacionamento casal, porque a Bíblia diz assim, olha, que a gente tem garantido de Deus, assim como tem os exemplos bíblicos, sempre uma boa velhice, né? Normalmente, quando Abraão termina a sua jornada, Isaac termina a sua jornada, a Bíblia diz assim, olha, ele morreu em boa velhice, cheio de dias, farto de dias, essas coisas todas. Então, se a gente tiver essa graça de Deus, a gente vai ver a terceira idade ou a melhor idade com essa visão, né? A Bíblia o Senhor quer que a gente tenha esse pensamento com relação à terceira idade ou com essa idade. Fato é que se a gente não se cuidar, as doenças, as debilidades, as comorbidades vão atrapalhar um pouco, mas aquele que confia no Senhor, como diz Isaías, pode renovar suas forças com certeza. Esse é o resultado. Me admira muito os nossos irmãos europeus, né? A gente vem de uma cultura mais aqui americana, nas Américas, aqui em especial na América do Sul, a nossa cultura brasileira, de que o ser humano, tanto o homem como a mulher, ele tem um tempo de produtividade aí até os 50, 60 anos. Mas nas culturas europeias, nas culturas orientais, então nem se fala. A valorização que se dá, né, às pessoas quando elas atingem uma maturidade de vida, né? Então você tem uma valorização toda diferenciada, porque realmente é alguém com conhecimento diferenciado, que você tem que parar para ouvir, você tem que saber se relacionar com essas pessoas, dar valor ao que elas já fizeram, a história que elas construíram, né? E é comum, às vezes, a gente encontrar, por conta dessa circunstância, as pessoas dizem assim, não, eu já dei a minha contribuição, agora os mais novos que façam. Mas a Bíblia fala diferente, né? Com certeza, a vivência, a experiência, o relacionamento, principalmente o idoso que dedicou a sua vida à palavra de Deus, à obra de Deus, tem sim uma sabedoria, algo mais que o Espírito de Deus concede, né? Eu, no tempo de seminário, eu fiz o seminário no Betânia, né? E o Betânia é uma missão internacional, então recebe muitos missionários de fora, de vários lugares do mundo afora aí, e muitos da terceira idade, da melhor idade, e gente que está produzindo mais do que muita gente nova.
gente que está com o gás a todo vigor, né? Conheci lá um dos missionários, ele na casa dos seus 70 anos aí, ele estava com mais de 80 viagens missionárias para países de diversas ações missionárias, custeado pelos próprios recursos, e a grande maioria dessas 80 viagens ele fez após os seus 50 anos de idade. O testemunho dele, então, ele contou essa experiência, que ele fez essas viagens quando ele adquiriu uma estabilidade, os filhos já estavam, de certa forma, criados, né? Estavam chegando os netos, então ele tinha um pouco mais de liberdade. A lição de hoje fala um pouco disso também, que esse tempo é um tempo de um pouco mais de liberdade, de desfrutar, de colher, né? De colheita. Então ele encontrou um tempo para ir para o campo, ele foi gastar o tempo dele ali fazendo a obra do Senhor. Eu conheço alguns irmãos que, tá certo, tinha a vida normal, a vida secular, mas que não via a hora de se aposentar e poder dedicar um tempo maior para a obra de Deus. Isso é comum hoje em dia, porque hoje em dia, na verdade, os idosos acabam se transformando num arrimo de família, muitas vezes, entende? Aposentadoria, mais alguma atividade, acaba. Então, isso dificulta um pouco a dedicação de um tempo maior ao Evangelho, né? Mas sempre com aquela paixão de quem está começando, ou o prazer de estar fazendo alguma coisa na obra de Deus. Aos olhos de Deus, o ser humano, o Criador, né, do ser humano, a velhice não é uma maldição ou um fardo, muito pelo contrário. É um motivo que agrada a Deus, experiência, né, de relacionamento que pode ser passado de geração para geração. Você vai ensinar aos seus filhos, aos filhos dos seus filhos, e assim sucessivamente, né? É isso aí. Exatamente. Eu costumo dizer, irmão Mauro, que os nossos irmãos que adentram, como eu brinquei, adentram ao campo dessa melhor idade, dessa idade de ouro, são as colunas. Quando a gente olha eles nas igrejas, são os carvalhos de justiça, que o texto bíblico vai trazer que quando os mais jovens olham para a fé daqueles homens, eles se inspiram, daqueles homens, daquelas mulheres, se inspiram a manter viva a sua fé. Então, a simples presença de alguém com essa experiência no meio cristão, ele já inspira pessoas. Quando ele se dedica ainda a fazer, quando ele se dispõe a cumprir aquilo que Deus tem para ele fazer ainda, inspira mais ainda. Eu me lembro em 2007, você deve lembrar disso também, porque ele é missionário foi missionário da Junta de Missões Mundiais, o pastor Gunther. O pastor Gunther foi missionário entre os índios xerentes. E ele, nos altos dos seus 70, 80 anos ali, ele fez a tradução, ele concluiu a tradução do Novo Testamento para a língua xerente no Brasil. Um homem com mais de 60 anos de atividade missionária. Esse legado que acaba fazendo a diferença, né? Por exemplo, é uma comunidade inteira, né? Mas é isso aí. Vamos pensar no relacionamento, na melhor idade, segundo o nosso autor aí, né? Veja só, ele fala que o relacionamento, primeiro ele fala do relacionamento do casal idoso, né? Que deve ser um relacionamento de amor, um relacionamento de fé e um relacionamento de esperança. É essa esperança no idoso que faz a diferença no jovem lá. Porque quando você vê um idoso cristão cheio de fé, acreditando em Deus e ativo na obra, ele está fazendo a diferença nos novos que estão chegando, né? Essa esperança que não pode ser esquecida, né? O irmão Mauro, né? Ele teve uma experiência dentro de casa ali com a irmã Benedita e o irmão Manuel, né? O irmão Manuel partiu para o Senhor há um tempo atrás, mas eles foram um casal que durante muito tempo e souberam na velhice manter
esse relacionamento de cuidado um com o outro, não é, irmão Mauro? Sim, com certeza. Havia uma complexidade, cumplicidade entre eles, mas ela, né, porque ela sempre lembrava dele nas coisas simples do dia, assim, ela não ia comer se ele não fosse. Mas uma observação que eu faço, que ele deixou assim de experiência, é que ele não dormia e não saía da cama sem ficar pelo menos 1 hora orando. E de vez em quando a gente via ele sentado na cama e ficava ouvindo. Ele estava realmente falando com Deus, colocando a minha vida, a vida da minha esposa, a vida dos netos, entende? Ele ficava 1 hora antes de dormir e 1 hora antes de levantar. Ele sentava na cama e ficava. E ele tinha esse hábito. Então, ele não abria mão disso daqui. Ele morreu lúcido, ele deu a cabeça dele para... A fé dele era genuína. E para a gente foi uma experiência muito grande. Quando perdeu a última filha, nós chegamos para dar notícia para ele, eles estavam sozinhos no quarto, e ele sentou na cama, diante da notícia da perda da filha, ele falou uma frase que eu não esqueci mais. Ele falou assim: Deus nunca faz nada errado. Se Deus fez assim, ele sabe o que faz. Então, é como o João falou, bendito seja o nome do Senhor. Só faltou ele completar assim. Ele falou assim, se Deus fez porque devia fazer, porque Deus não faz nada errado. Entende? É a sabedoria que somente o tempo traz para a gente, né? Essa sabedoria que os livros, os bancos escolares não vão trazer. É a vivência que vai fazer com que a gente consiga experimentar esse nível de sabedoria. Eu tenho meus pais ainda vivos também, e eu vejo também o cuidado deles em relação a filhos, em relação a netos, está sempre orando, está sempre intercedendo, está sempre se preocupando com tudo, né? Naquela preocupação de colocar diante do Senhor todas as circunstâncias, de estar realmente levando os filhos, a família aos pés do Senhor, trazendo uma palavra de orientação para um neto, para uma neta. E o amor, né, nesse tempo aí, ele vai mudando, né, irmão Mauro? É uma forma diferente. Aquilo que o irmão falou aí, da cumplicidade, da amizade, do companheirismo, ele tem uma outra face, o relacionamento de um casal que ele atinge a melhor idade. Né? Então a amizade, a parceria. É isso que eu convivi, que eu percebi de perto com a convivência dos dois aqui. Não resta mais assim a malícia, aquele relacionamento íntimo, sexualmente falando, mas resta ali uma amizade de um não dar um passo dentro de casa sem o outro. Eu me lembro, ele estava assistindo as reportagens dele lá na sala, e ela queria ir para a cama, ela ficava lá com ele até a hora que ela não aguentava mais. Quando ela ia para a cama, ele resolvia ficar mais um pouco. Não dava 2 minutos, ela voltava, você não vem? Aí ele ficava lá, daqui a pouco ele voltava de novo, você não vai dormir? Daqui a pouco ele voltava de novo, você não vai dormir? Até ele fala assim, vai logo que depois eu vou. Mas é aquele carinho, aquele cuidado de fazer com que os dois estivessem juntos, fossem deitar juntos no mesmo tempo, levantar juntos no mesmo tempo. Entende? É esse relacionamento que sobra ao final e que Deus permite, né, que a gente tenha com o nosso cônjuge nesse tempo, né? E isso se intensifica, né, meu Mauro, quando a gente tem essa viva esperança em Deus, né? Essa viva esperança de que Deus é o controlador de todas as coisas, essa convicção, como demonstrou aí o irmão Manuel, na oportunidade em que perde uma filha, e ele fala, Deus sabe o que faz, Deus não faz nada errado, né? Por quê? Porque há uma esperança nisso, há uma certeza, uma convicção, porque a pessoa que vive sem ter uma esperança, sem ter aonde ela buscar um local de segurança, ela vive com uma condição muito oprimida, né? Agora, quando
nós depositamos a nossa esperança no Senhor, nós sabemos que mesmo nos nossos tempos de melhor idade ou de idade de ouro, nós seremos amparados pelo Senhor. A Bíblia diz que Deus não desampara ninguém, né? Exatamente. Um pouquinho mais à frente, no nosso relacionamento de família, a gente passa por uma fase, quando a gente está começando, a gente trabalha com um objetivo. Depois, você passa a trabalhar pelos filhos, né? O seu foco é os filhos, e depois, nessa idade, o que faz, o que dá força, o que dá motivação para os idosos é os netos, né? O privilégio de ser avô, né? Exatamente. Eu ainda não tenho essa oportunidade, creio que um dia Deus vai me dar, mas os relatos que a gente ouve aí daqueles que têm os seus netos são os mais alviçareiros, né? São relatos assim de bastante alegria, de um tempo de felicidade, de um tempo de poder curtir os netos, né? E é importante que o avô ele saiba se colocar em relação ao neto, né? Ele não pode ser minha mãe brinca muito com meu pai, fala assim, não seja um vô chato, que senão os netos não vão gostar de você. O problema é que a gente não tem mais aquela responsabilidade de pai, né? Os filhos já estão crescidos, entende? E aí a gente tem um relacionamento mais livre com os netos, entende? Então você tem uma relação diferenciada. Mas o que a Bíblia chama atenção, o que a gente chama atenção é o exemplo cristão e a influência que o avô pode exercer sobre a vida dos netos, trazendo eles para o Evangelho e fazendo com que a vida deles seja um exemplo para que os netos também sigam os caminhos do Senhor, né? Os avós cristãos têm experiência e sabedoria de vida, conhecimento bíblico e secular, experiência espiritual e tempo disponível. Esse que é o mais importante, né? Para poder dedicar aos netos, né? Porque normalmente, quando a gente está na vida secular, no trabalho, nessas coisas, todo o tempo fica um pouco escasso, né? Eu só tive a oportunidade de conviver com uma avó, a avó materna, mas eu me lembro muito bem, todas as vezes que eu ia lá, ela levava a gente para orar, ela não tinha leitura, mas ela sabia inúmeros hinos de cor, sabia inúmeros versículos de cor. Na segunda-feira, você perguntava para ela o que tinha sido pregado no domingo, ela sabia os textos bíblicos que o pastor tinha usado, sabia as mensagens, o centro da mensagem, e se falasse alguma coisa errada no púlpito, ao término, ela não tinha problema nenhum de chegar no pregador e falar, o irmão falou um negócio lá que não estava muito certo. Você veja só, a minha sogra aqui, infelizmente, ela tem problema de Alzheimer, a mente dela já não responde bem. Mas se você tocar um hino, que daqueles mais antigos, ela canta ele inteiro. Então fica aquela marca do Espírito, fica. E ela canta, ela acompanha. Então, apesar de todas essas circunstâncias, 94 anos já, ela ainda lembra dos louvores, ela consegue cantar os louvores e tudo mais. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor e que a bênção é bênção de Deus poder ver os filhos dos filhos, né? Então, aquele que vê os netos, aquele que tem a possibilidade de conviver com seus netos, ele está recebendo uma bênção do Senhor. E como tal, a gente deve cuidar da bênção de Deus, né? Os avós têm esse encargo de ensinar o neto a orar, de ler junto à Bíblia. O neto vai querer ouvir o que o vô tem, as experiências que o vô tem para contar. E o vô tem que aproveitar esse tempo aí para falar com os netos. Ele, como o irmão Mauro disse, o autor da lição põe aqui também, é um tempo em que há mais tempo para ficar com as crianças, né? Então tem que aproveitar com sabedoria desse tempo, né, irmão Mauro?
Exatamente. Eu tenho um exemplo aqui, que eu tenho um sobrinho da minha esposa, e ele é neto da minha sogra aqui, né? E ele já tem um netinho, cara. Você vê, o netinho não é apegado com a mãe, não é apegado com o pai, não, é vovô. Então, faz tudo o que ele quer. O avô pega aqueles palitinhos, ele tem a paciência de ficar jogando palitinho com ele, fazendo tudo para ele. Então, isso daqui é bastante significativo, porque o avô agora tem tempo, fica babando em cima do neto o tempo inteiro. E aí, uma curiosidade, que a minha sogra ela já tem neto que tem neto. Neto do neto, ela já tem. Sim. Olha que coisa boa. Então, irmão, você que está assistindo essa aula aqui, que você já chegou aí do meio do campo para frente aí, né? Saiba que isso é uma bênção na sua vida. Agradeça a Deus, louve a Deus por isso e abençoe seus filhos, abençoe seus netos. Tenha bons relacionamentos, né? Não só com a sua esposa, né? Mas como o irmão Mauro colocou aí, com os filhos, com os netos. E é importante também, né, irmão Mauro, nessa idade, apesar de ser uma idade de sabedoria, e o autor pontua isso, é necessário que também haja um cuidado para não interferir, né, no relacionamento dos filhos, às vezes interferir no casamento, ou mesmo na criação, na educação, porque a educação é responsabilidade dos pais, né? Os avós vão ficar ali com a parte boa, né? Aquela educação tradicional, a do dia a dia, essa é uma responsabilidade dos pais, e os avós têm que ter um cuidado ali para não interferir, né? Eu vou voltar um pouquinho no texto que o irmão leu lá no começo. Ele fala: o justo florescerá como a palmeira. Eu queria dizer assim, olha, esse justo, no nosso caso aqui, é a pessoa já de uma certa idade que foi fiel a Deus e está já na sua melhor idade, entende? Que é comparado a uma palmeira. A palmeira tem uma característica muito interessante, porque ela está verdinha o ano inteiro, e ela sofre com a tempestade, com o vento, verga, mas não quebra, ela está sempre viçosa ali, entende? É assim que nossa velhice é mostrada pela palavra de Deus e por Deus, né? Eu acho interessante essa comparação com a palmeira ali. E a nossa lição de hoje, que está encerrando essa série, nós estamos falando dos fundamentos bíblicos da família, começamos desde o princípio, estamos chegando aqui já nessa fase, sempre mostrando Deus tem planos e projetos para todas as fases da vida, e a família é projeto de Deus. E nós, em todas as fases, e nessa fase aqui, eu volto a dizer, aos olhos de Deus, a velhice não é uma maldição, um fardo, uma etapa a se evitar a todo custo. Na verdade, a longevidade é uma bênção, e nós vimos isso na figura dos patriarcas, que morreram fartos de dia e alcançaram o testemunho, como diz lá nos Heróis da Fé, de ter agradado a Deus com a sua vida. Entende? Exatamente. Nós estamos vivendo em um tempo em que, com os avanços da medicina, com as tecnologias avançando, as pessoas estão vivendo mais ainda, né? Então, o índice de mortalidade, ele está aumentando o tempo de vida das pessoas, né? Então, hoje é natural as pessoas viver aí com 70, com 80 anos, aí já não é algo que chama, que impressiona, né? Há 40, 50 anos atrás, a média de vida aí dos brasileiros era na faixa dos 60, né? Vamos pensar aqui no nosso povo brasileiro. Hoje está lá em cima isso aí. Hoje uma pessoa com 75 anos, aí tem muita gente aí que está plenamente ativo, 75, 76, né? Vou dar o exemplo de novo. Meu pai não gosta que fale a idade dele, mas
depois ele vai ver aqui e vai dar risada. Minha mãe vai dar risada lá. Ele está com 75, mas meu pai está ativo, está trabalhando, está subindo escada que deixa os filhos com o cabelo em pé lá de vez em quando. Minha mãe, né, fazendo umas artes lá, subindo em telhado, né? Mas ele tem saúde para isso, ele tem bastante saúde, né? A gente pede para que ele se cuide, para que ele tome alguns cuidados lá, mas ele continua ativo, né? Porque tem o cuidado ele faz parte de todas as fases, né? Principalmente mas esse tipo de entendimento é que faz a diferença, né? Porque na sociedade, de modo geral, a tendência é deixar os idosos meio de lado, né? E o idoso tem muito a nos oferecer, né? Sim. Ele costuma dizer assim, falou assim, eu nunca fui de passar a noite em claro, nunca dormi, perdi uma noite fazendo arte, fazendo bagunça, nunca fui de beber, nunca fui de fumar, nunca me fui dado a vício, sempre trabalhei, dormi os horários que tem que trabalhar, sempre cuidei da minha saúde, então eu consigo hoje continuar trabalhando. Falei, graças a Deus por isso, pai, Deus abençoe o senhor assim. E não é porque alguém tem um problema de saúde também, né, meu Mauro? Nós entendemos, as pessoas são diferentes, biologicamente falando. Talvez não é um problema de saúde também que vai deixar uma pessoa inerte. Ela pode trabalhar com a mente, ela pode trabalhar com a boca, ela pode trabalhar com as mãos, enfim, ela pode desenvolver uma série de ações, ela pode continuar frutificando. Para Deus sempre há tempo de frutificar, não é, meu Mauro? Com certeza. Veja só, e na verdade a gente tem que pensar que como o irmão falou, na cultura oriental, o idoso, o japonês, ele é uma referência onde todos buscam conselho, onde todos buscam ter um respeito diferenciado na cultura oriental. Ou seja, o idoso tem que ocupar um lugar na estrutura familiar que realmente valorize todo esse cabedal de experiência que foi acumulado ao longo dos tempos, principalmente se tiver conhecimento e vivência com a palavra de Deus, né? Então, é uma coisa que a gente precisa ter isso sempre em mente, né? É isso mesmo. Mauro, nós estamos caminhando para o fechamento dessa lição de hoje, desse estudo em que nós falamos aí sobre a melhor idade, formas de a gente desenvolver relacionamentos mais saudáveis com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os netos, enfim, manter uma vida ativa, né? Até porque está vivo. Quem está vivo, enquanto há vida, há esperança, né? Então, até o dia do último suspiro, todo mundo tem que produzir no reino de Deus. Verdade. Fazendo assim um breve apanhado, veja só, nós falamos de relacionamento, mas relacionamento de modo geral, não estamos pensando no relacionamento apenas de casal. Nós falamos também do casal, mas que é um relacionamento que deve ser de amor, de fé e de esperança. Temos que pensar no relacionamento com filhos, relacionamento com netos, relacionamento com pais. Então, um relacionamento de modo amplo que dê às pessoas que estão nessa idade um pouco mais avançada o respeito ou a oportunidade de ser uma referência pelo conhecimento adquirido ao longo de toda a sua vida. E, enquanto a vida, a gente vai fazendo, caminhando e continuando a aprender juntos e valorizar o conhecimento e a experiência que representa as pessoas que estão nessa chamada melhor idade, né? É isso aí. Irmãos, nós estamos fechando esse ciclo aí de falar sobre a
a bênção de Deus para a família, ou seja, os fundamentos que Deus estabeleceu na sua palavra, na Bíblia, para a família. Nós estudamos uma série de assuntos relacionados aos mais diversos temas, e nesse domingo nós então fechamos esse ciclo. E aí, como vem final de ano, geralmente a gente dá as férias, então este domingo, a partir deste domingo, é a última EBD, e nós só retornaremos no primeiro domingo de fevereiro. Então, nós teremos aí os próximos domingos, dia 20 e 27 de dezembro, nós não teremos escola bíblica, e também durante todo o mês de janeiro. E nós vamos estar voltando num formato novo, né, que nós estamos preparando aí, junto com o irmão Mauro, o pastor, o irmão Levi. Então, nós vamos convidar aí algumas pessoas para estar trabalhando junto conosco. O pastor deve estar divulgando isso aí nesse final de semana, alguma coisa nesse sentido. E esperamos que Deus continue falando ao nosso coração nesses dias, que todos esses estudos que nós temos feito aqui, tanto eu como o irmão Mauro, o irmão Levi, nós temos buscado colocar diante de Deus para que Deus nos use como instrumentos para abençoar pessoas, né? O irmão Mauro tem dado exemplos abençoadores aqui, tem testificado de circunstâncias da vida pessoal, que tem mudado a vida de pessoas. O irmão Levi com a sua contribuição. Enfim, nós temos trabalhado aqui de uma forma a levar para você um conhecimento, um estudo, uma oportunidade de nós pensarmos sobre os assuntos aqui tratados, né? Eu vou dizer para os irmãos o seguinte: o próximo assunto é um assunto bastante incitante, né? Ele vai despertar bastante os irmãos. Nós vamos falar na próxima lição. O assunto vai ser o Apocalipse. A gente precisa se preparar, porque Deus certamente tem muita coisa para comunicar com os irmãos. Encerrando aqui, eu vou ler a conclusão da nossa revista, que eu achei extremamente significativa. Diz assim: olha, seja pai ou mãe, seja filho ou filha, seja avô ou avó, seja neto ou neta, seja idoso ou jovem, tratando-se de relacionamento, a palavra-chave é amor. E ele nunca é demais. Bem? O coraçãozinho, né, que o pessoal faz hoje em dia. A palavra-chave é o amor, verdade. A Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição, né? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse tempo, agradecer a Deus pelo nosso estudo. Deus, eu quero te agradecer por este dia, eu quero te agradecer por esse tempo de estudo da palavra de Deus, eu quero te agradecer pela vida do irmão Mauro, quero te agradecer pela vida do irmão Levi, te agradecer pela vida de cada irmão que tem participado das nossas escolas bíblicas, que tem assistido, que tem compartilhado, que tem estudado a tua palavra. Te agradecer pela minha vida, por aquilo que o Senhor tem nos dado aqui, para nós estudarmos juntos. Pedir a tua graça e misericórdia, ó Pai, na continuidade dessas aulas no ano de 2021, que o Senhor nos dê a sabedoria necessária para conduzir, para falar, para conversar sobre os temas que serão propostos, ó Pai, e que o teu Espírito Santo tenha total liberdade de agir na minha vida, na vida do irmão Mauro, na vida do irmão Levi e daqueles que forem participar conosco, para que o teu nome seja engrandecido. Nós oramos agora, Pai, pedindo por nossos irmãos mais experientes, os irmãos que estão na idade de ouro, na melhor idade, ó Pai, que o Senhor continue reavivando no coração deles o desejo de frutificar para o Senhor. Nós, ó Deus, possamos olhar para essas vidas, como diz a tua palavra, vendo eles como um carvalho de justiça, como um cedro do Líbano, como uma palmeira que mantém viva as suas cores, que mantém viva a sua beleza durante todo o ano. Que nós possamos olhar para essas vidas como exemplos a serem seguidos. Nos abençoa, ó Pai, fica conosco. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Até a próxima, irmão. Deus abençoe.